Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Boa noite, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 23 de setembro de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Vamos ter também história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini, informações de ex, e também vamos comentar um pouco sobre a prática da rádio escuta ou DXismo de outros países e do Brasil, ok? Também vamos ter informações aí sobre a WHTZ, primeira transmissão como o ZY, Z100 de Nova York e outras informações interessantes, ok? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio DX, começando a nossa programação na noite de hoje. Muito boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos. DX Clube Sem Fronteira. A programação, o que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha. Das 21 às 22 horas UTC em 9.620 kHz em DRM e em 11.650 kHz para a Argentina e Brasil. Das 23 às 0 hora UTC em 9.700 e 11.650 kHz para a América do Sul, em 9.760 e 11.800 kHz para a América Central, das 2 às 3 horas UTC em 9.440 e 11.945 kHz para a América do Sul, em 9.700 e 11.780 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 11.880 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 11 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 17 às 18 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português das 21 às 23 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Anteriormente, a Palavra Alegre estava transmitindo apenas 1 hora diária e agora passa a transmitir no novo período radial A22, 2 horas diárias de programação. A WBCQ, da World Last Chance, transmite sua programação em idioma português das 7 às 7h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 22 às 22h58 UTC em 9.330 kHz, das 23 às 0h55 UTC em 9.330 kHz. A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A WBCQ, da World Last Chance, transmite sua programação em idioma espanhol das 6 às 6h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 10 às 11h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13h55 horas UTC em 9.330 kHz. Por fim, das 22 às 22h58 horas UTC em 9.330 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 hora UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2
às 12h30 UTC, em 5.010 kHz para América Central e Cuba. E por fim, das 22 às 22h30 UTC, em 5.850 e 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2 horas UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul, e em 17.855 kHz para a América do Norte. Aos sábados e domingos, das 14 às 22 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 UTC em 11.885 kHz e das 21 às 21h30 UTC em 11.885 kHz. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 6.010 e 15.190 kHz. A Rádio Clube do Pará, de Belém do Pará, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 4.885 kHz. A Rádio Católica Mundial transmite sua programação em idioma espanhol das 14 às 0h UTC em 12.050 kHz para a América Central e do Sul, e das 0h às 14h UTC em 5.970 kHz para a América Central e do Sul. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 8h30 às 10h30 UTC em 17.520 kHz, das 18 às 18h30 UTC em 9.705 kHz e das 21 às 21h30 UTC em 7.365 kHz. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol das 0h às 0h UTC em 5.025 kHz. A Rádio Progresso transmite sua programação em idioma espanhol das 0h30 às 4h02 UTC em 4.765 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil de 1 a 1h30 UTC em 7.305 kHz. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 3h UTC em 9.490 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma espanhol de 1h30 às 2h UTC em 7.305 kHz. A Rádio Praga transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 2 às 2h27 UTC em 9.955 kHz, das 2h30 às 2h57 UTC em 5.010 kHz, das 4h30 às 4h57 UTC em 5.800 kHz, das 11h30 às 12h UTC em 5.010 kHz. A Rádio Eslováquia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional das 0h30 a 1h UTC em 5.010 kHz, das 2h30 às 3h UTC
em 9.955 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC em 15.790 kHz aos sábados e domingos. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17 às 17h30 horas UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira e das 23 às 23h30 horas UTC em 11.940 e 17.855 kHz de segunda a sexta-feira. A Rádio A Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio 9 de Julho de São Paulo, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 9.820 kHz. Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma. Bom, amigos e amigas, ouvimos aí horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. E agora vamos trazer uma das primeiras notícias de X. É que amanhã haverá a largada da Rafeno. Quem quiser compartilhar, ou seja, quem quiser acompanhar, eles estarão utilizando a frequência de 6.720 kHz em USB. Quem for do Nordeste poderá acompanhar sem problema nenhum, ok? Essa informação é do nosso amigo Onildo Júnior, aqui pela cidade de Carpina, em Pernambuco. Realmente vai ser bem interessante aí. Outra informação bastante interessante para todos os entusiastas do radioamadorismo, da radiocomunicação de um modo geral, é que a Labre passou a informação bem interessante e atualizada sobre o quantitativo de radioamadores, não só no Brasil, mas como no mundo, ok? Então vamos lá pela escala do maior para o menor. Com 777.762 radioamadores, em primeiro lugar no mundo está os Estados Unidos. Em segundo lugar, com 373.618 radioamadores, está o Japão. Com 187.403 radioamadores, está a China. Em quarto lugar, com 79.462 radioamadores, está o Canadá. Com 77.623 radioamadores, está a Tailândia. Com 76.900 radioamadores, está o Reino Unido. Com 59.248 radioamadores, está a Alemanha. Em oitavo lugar, com 40.848 radioamadores, encontra-se o Brasil. Com 33.142 radioamadores, encontra-se a Coreia do Sul. Com 17.352 radioamadores, está a Malásia. Com 14.988 radioamadores, está a Espanha. Com 13.481 radioamadores, está a Austrália. E com 13.401 radioamadores está a Polônia. Então aí está o ranking dos primeiros países com maior quantitativo de radioamadores. Então, Estados Unidos em primeiro lugar com 777.762 radioamadores. Em segundo lugar, o Japão com 373.618 radioamadores. Em terceiro lugar está a China com 187.403 radioamadores. Em quarto lugar, o Canadá, com 79.462 radioamadores. Em quinto lugar está a Tailândia,
com 77.623 radioamadores. Em sexto lugar está o Reino Unido, com 76.900 radioamadores. Em sétimo lugar, a Alemanha, com 59.248 radioamadores. Em oitavo lugar, encontra-se o Brasil, com 40.848 radioamadores. Em nono lugar, a Coreia do Sul, com 33.142 radioamadores. Em décimo lugar, a Malásia, com 17.352 radioamadores. Em décimo primeiro lugar, a Espanha, com 14.988 radioamadores. Em 12º lugar, a Austrália, com 13.481 radioamadores. E em 13º lugar está aí a Polônia, com 13.401 radioamadores. Então, essa fonte atualizada recentemente. Então, no total, 1.825.550 radioamadores estão operando no mundo. Ok, amigos? Então, um dado bem interessante aqui para nós, amantes das comunicações e do radioamadorismo. Outra informação agora que vamos ter é sobre o nosso amigo Daniel Caporini, que traz a história de rádio, e hoje ele fala sobre a rádio WRNO. Ok? Então vamos ouvir em sequência. Essa é a sua rádio. Ligada em você. En el mundo de la radiodifusión internacional, el año de 1982 se iniciaba con las expectativas habituales dentro del DX. En el cono sur del continente se vivía el verano y se aguardaba la temporada invernal para seguir explorando las bandas tropicales en busca de nuevas y atractivas emisoras latinoamericanas. Los argentinos ni remotamente pensábamos que muy pronto íbamos a librar una guerra en nuestras Islas Malvinas. Sin embargo, a mediados de febrero se produjo la aparición de una nueva emisora internacional de onda corta, pero esta presentaba algunas características que la hacían sobresalir del resto. Por primera vez, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, una emisora privada y comercial estadounidense obtenía la licencia respectiva para transmitir en la onda corta internacional. Hasta ese momento, las que operaban en estas bandas, desde el territorio estadounidense, eran exclusivamente estaciones religiosas que no tenían fines de lucro. La Voz de América, la radio de la OEA, la de las Naciones Unidas o la de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Estimados amigos, en este nuevo capítulo sobre la historia de la radiodifusión internacional, vamos a hacer referencia a la emisora de radio donde vivía el rock and roll. Popularmente la emisora era conocida por su sigla, WRNO, pero oficialmente se la denominaba como WRNO Worldwide. Su propietario y fundador, Joseph Costello III, era un empresario nativo que ya manejaba otras 5 emisoras de radio en el área de New Orleans, junto a una cadena de cines, pero además, desde su niñez, se había dedicado a la radioescucha y también era radioaficionado. Como un intenso creyente del libre fluir de la información, de la comunicación en general y el derecho a escuchar, Costello invocó una pequeña ley existente en los Estados Unidos para obtener la licencia de la Comisión Federal de Comunicaciones. Esta ley, que fue aprobada por el Congreso en 1948, alentaba a los medios de comunicación privados a participar en contar la historia de los Estados Unidos en el extranjero. La ley se aprobó para impedir que el gobierno pudiera obtener el monopolio en el área a través de su poderosa emisora La Voz de América, la que no podía realizar transmisiones de onda corta domésticas por mandato de esta misma ley. A comienzos de 1982 se realizaron las primeras transmisiones de prueba, solicitando a quienes la escuchaban un informe de recepción, los que casi de inmediato comenzaron a llegar a sus estudios.
From the home of Dixieland, WRNO Worldwide, New Orleans, Louisiana. This is a test transmission of WRNO Worldwide, on the air for the purpose of equipment adjustments. Please address your reception reports to WRNO Worldwide, New Orleans, Louisiana, 70002, United States of America. The address again for reception reports to WRNO Worldwide, New Orleans, Louisiana, 7002, USA. Costello creía que su emisora podía ser una buena forma de promocionar la forma de vida estadounidense en el exterior. Hasta ese momento, la onda corta internacional estaba asociada a las ambiciones políticas y los cruces ideológicos entre las emisoras gubernamentales, separadas por la cortina de hierro levantada en el oriente europeo. Tal vez fue el poder dar entretenimiento, tal vez la teatralidad o tal vez un espíritu de aventura que motivó a Joseph Costello a ingresar al mundo de la radiodifusión en la onda corta. Costello confesó alguna vez que al principio estaba preocupado acerca de cómo operar un transmisor de 100 kilovatios. Después de todo, fue un largo camino desde la puesta en marcha de la WRNO-FM, que apenas llegaba a los 5 kilovatios de potencia. Merry Christmas, Merry Christmas, WRNO. Bells will be ringing. At this time, WRNO Worldwide ceases operation on 6.045 megahertz in the 49-meter band and will resume operation on 6.185 megahertz in the 49-meter band. We now invite you to tune your receiver to 6.185 megahertz in the 49-meter band. The rock of the world. Worldwide rock. WRNO. El paso era gigantesco. El consumo de energía también era un tema a tener en cuenta. La salida de potencia de 100 kilovatios, funcionando 12 horas al día, efectivamente podía llegar a influir en la rentabilidad de la estación. Sin embargo, en cuestión de meses, la WRNO Worldwide mostró algún beneficio. La programación incluía servicios informativos, espacios musicales y hasta programas religiosos que capturaron una audiencia internacional. La fórmula estuvo acertada, ya que las encuestas demostraron que en el área internacional la WRNO estaba por detrás de La Voz de América, pero superaba a la radio de las Fuerzas Armadas, lo que no era poco si pensamos que la emisora estaba en franca competencia con radios como la BBC, Radio Nederland o Radio Moscú, entre muchas otras emisoras. La WRNO llegó a operar en varias frecuencias de onda corta, pero no de manera simultánea. Algunas de ellas fueron los 6110, 6155, 11.890, 11.940, 15.140 y 15.420 kilociclos. Su área de cobertura comprendía Estados Unidos, Canadá, el Atlántico del Norte, Escandinavia y Europa Occidental, pero fue escuchada en muchas otras partes del mundo, inclusive el cono sur del continente americano. Entre los muchos planes para esta emisora estuvo el de incluir programas en español, italiano y otros idiomas, pensando en los inmigrantes residentes en los Estados Unidos y Canadá. We appreciate you catching the wave on shortwave, WRNO Worldwide, 7505 kilohertz. We've received great reception reports from Germany, Sweden, Holland, Canada, United States, Colombia. Keep those letters and emails coming. Your reception reports are a great help to us, so keep on sending them. Keep on catching the wave on shortwave, 7505 kilohertz, WRNO Worldwide. You may send your reception reports to WRNO Radio at mailup.net. That's WRNO Radio at mailup.net. Or write us at P.O. Box 895, Fort Worth, Texas, 76101 in the USA.
Keep on catching that wave, that's it. Debemos pensar que antes de la salida al aire de la WRNO a comienzos de 1982, solo existían 3 emisoras privadas de onda corta en los Estados Unidos, pero para el final de la década, estas ya llegaban a 16. Durante los años 80, la WRNO presentó el formato de música de rock imponiendo la marca Rock de New Orleans, manteniéndose en el aire por 12 horas, desde el mediodía hasta la medianoche. Sus programas eran diferenciados de los de su hermana de FM, pero con el tiempo se hicieron simultáneos. Ya en los años 90, las necesidades financieras hicieron que la emisora comenzara a vender tiempo de aire a grupos religiosos y políticos, hasta que su transmisor de 100 kilovatios tuvo una rotura que la dejó fuera del aire por un tiempo prolongado. This is WRNO Worldwide, broadcasting from the United States of America. From way down yonder in New Orleans, on the Mississippi Delta, the sound of the calliope aboard the steamboat Natchez tells you that you're listening to the Rock of the World, WRNO Worldwide, an international service of Gulf South Broadcasters. WRNO Worldwide now begins another day's broadcasting activities on the following frequencies, all times, Universal Coordinated Time, from 1800 to 2000 hours at 17,895 in the 16-meter band. La WRNO fue comprada en el año 2001 por un grupo religioso que mantuvo las transmisiones de la onda corta, pero su planta fue destruida luego por el huracán Katrina. Posteriormente, tanto en el año 2008 como en el 2009, fue escuchada esporádicamente, probando en los 7.505 kilociclos, entre las 01 y las 4 UTC, informándose que la Comisión Federal de Comunicaciones le había aprobado las frecuencias de 7.505 y 15.590 kilociclos. Sus transmisiones de onda corta han sido desde entonces algo irregulares, pero lo curioso es que en estas transmisiones, en los 41 metros, se siguen empleando las viejas identificaciones de aquella WRNO Worldwide que naciera en 1982. Mi nombre es Daniel Camporini y esto fue Historias de Radio. Olá amigos e amigas, acabamos de ouvir aí interessante relato do nosso amigo Daniel Camporini sobre a rádio WRNO, ou WRNO, ok? Bom, agora vamos mandar os abraços para os amigos que já estão ligados conosco, ao nosso amigo Orton Marcos, lá pela cidade de Formiga, Minas Gerais, ao nosso amigo Natanael Gomes, por Recife, Pernambuco, nosso amigo Marcos Álvares Barbosa, também por Recife, Pernambuco, ao nosso amigo Joel, lá por São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Joel Leandro, também ao nosso amigo Luiz Gonzaga, lá por Curitiba, no Paraná, ao nosso amigo Luiz Tadeu, pela cidade de Porto Alegre, ok, lá também no Rio Grande do Sul, também ao nosso amigo Rogério Krieger, pela cidade de Nova Prata, Rio Grande do Sul, ao Oswaldo Beruto, lá pela cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, ao Nestor Braga, pela cidade de Jaboatão dos Guararapes, aqui no nosso Pernambuco, ao nosso amigo Paulo Araújo, lá por Palmeira do Tocantins, no Tocantins, ok, deixa eu ver o que mais por aqui, também ao nosso amigo Paulo Henrique, aqui pela cidade de Caruaru, Pernambuco, ao nosso amigo Marcos, cadê aqui? Ele só botou Marcos, mas daqui a pouco eu verifico. Também ao nosso amigo Gernin Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba, ao nosso amigo Carlos Ernemon, lá pela cidade de Vera Cruz, também no Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Carlos Alberto Erneman. Deixa eu ver o que é mais por aqui. O nosso amigo, cadê por aqui, cadê? Neuci Remedibinar, da cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Ao nosso amigo
Paulo Labasti, lá pela cidade de Pirassununga, São Paulo. Deixa eu ver o que mais. Bom, daqui a pouco eu mando mais abraços, deixa o pessoal confirmar aqui os seus respectivos lugares. Ao nosso amigo Santiago, lá pelo Rio Grande do Norte. Ao Eliseu Damasceno, lá por Ouro Preto, Minas Gerais. Deixa eu ver o que mais. Ao Natali Paglionico, lá pela Itália. Muito bem-vindo, amigo. Deixa eu ver o que mais por aqui. O Wender Marques, lá pela cidade de Unai, Minas Gerais. Ao Érico Tavares, aqui pela cidade de Paudalho, Pernambuco. Deixa eu ver o que mais também aqui. O nosso amigo Victor Gutierrez, lá pelo Panamá. Muito bem-vindos, amigo Victor. Ivan Alejandro Estravaca, lá pelo México. Muito bem-vindo, amigo. Martim Herrera, também lá pelo México. Javier Caleb, também desde México. Ao nosso amigo Daniel Camporini, lá pela Argentina. Muito boas noites. Seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo também Acácio Martins, lá por Guarulhos, São Paulo. Francisco Pascoal Fideli, aliás, Pascoal Francisco Fideli, lá por São Paulo. Deixa eu ver o que mais por aqui. A Maurício, lá pela Piauí. Deixa eu ver o que mais também por aqui. Ao Faustino Prado, lá por São Paulo. Cadê o outro colega aqui? Ao Ítalo, lá por Valinha, em São Paulo. Ao Ronaldo André, também lá por São Paulo. Ao nosso amigo Cassiano Alves Macedo, lá pela cidade de Suzano, São Paulo. Muito bem, seja muito bem-vindo. Ao nosso amigo Vicente de Paula, lá por Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, amigo. Ao Danilo Nonato, lá pela cidade de Ouro Preto, também Minas Gerais. Muito bem-vindos a todos. E ao nosso amigo Leandro dos Santos Nascimento, lá também por Minas Gerais. Ao amigo Luiz Valério Valadão, lá por São Paulo. E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco na nossa programação. Mas dando sequência à programação, vamos ouvir agora informações sobre prática do deixismo, da rádio escuta, tanto no Brasil como no exterior. Um vídeo interessante que encontrei no YouTube e trouxe aqui o áudio para que nós possamos acompanhar esse relato bem interessante para todos aqueles, tanto veteranos como também iniciantes. Ok? Vamos ouvir. Em sequência voltamos com mais informações. O que você merece. Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma coisa um pouco diferente. Geralmente estou falando de antena, de rádio, de abelha, de trator, mas agora vamos falar de uma coisa aí que é relativa à rádio, só que a maioria das pessoas desconhece. O hobby do radioamadorismo e deixismo, ele não é simplesmente ficar ouvindo o rádio, tá bom? Também é que se corresponder com essas radioemissoras e receber retribuições pelas suas contribuições às rádios. Vamos facilitar isso. Quando você ouve uma rádio, seja ela nacional ou internacional de certa distância, o rádio escuta, ele pode contribuir para o aprimoramento daquela rádio. E o que é isso? Informando a qualidade e de forma genérica, né, a qualidade da transmissão dela. E tudo isso obedecendo a um padrão internacional, obedecendo uma sigla, que a sigla é SINPO. Essa sigla ela é composta por 5 letras e cada uma dá uma característica da transmissão que você recebe. E quando você informa isso para a rádio, ela te retribui, te enviando correspondência, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos da Rádio Aparecida, da Rádio Havana,
de Cuba. Essa daqui é do Japão, NHK do Japão. HCJB, A Voz dos Andes. Essa daqui é muito legal. Foi a primeira que eu recebi, se não me engano. Rádio Canadá Internacional. Ela tinha um programa Canadá Direto. Ótimo, um dos melhores programas. Outro ponto interessante são os cartões que a gente recebe. Na verdade, é um cartão postal com algumas características da transmissão que a gente recebeu. A gente informa aquele código simples que eu havia dito e eles retribuem hora, horário UTC, data e a frequência. Isso daqui são alguns padrões, tem alguns que passam mais, outros menos coisa. Tá aqui, data, horário e a frequência. Tá bom? Isso daqui foi em 2007 que eu fiz essa escuta. E eles retribuem com esses cartões. Muitos radioescutas, eles colecionam esses cartões. Ó, esse daqui é do Japão. Japão NHK. Tá aqui, ó. 2008. Esse daqui é um dos cartões que eu tenho maior estima. Rádio Aparecida. Encontro DX. Tá aqui a data. 2012. Tá vendo? Muito legal. Nossa, cartão QSL da Rádio Canadá Internacional. Esse daqui eu tenho estima pelo seguinte: eu acompanhava tanto que eu comecei a passar algumas coisas pro pessoal e eles retribuíram. A Rádio Havana de Cuba. Tá aqui também esse daqui. Rádio Havana, Cuba, 2012. Aqui o que eu havia dito, código 5. Tá bom? Eu recebi dessa forma. E aqui a gente tem algumas coisas mais que eles mandam. Rádio Havana de Cuba mandou um calendário de 2007 aqui. E eles mandaram selos. Para quem gosta de filatelia, tá aqui. Selo com carimbo de correio, evidente, que senão não tem validade, né, para filatelia. Material da NHK do Japão. Eles mandam inclusive um envelope com o padrão que eles querem para você fazer um informe de recepção. Tá legal? Eu não mandei porque eu costumo mandar via e-mail. HCJB. Eles têm um material de divulgação das rádios, então para eles é uma forma de divulgar também aquilo para o que se destina a rádio. Deutsche Welle. Esse daqui foi um dos mais completos que eu recebi. Eles mandaram esse livrinho também sobre recepção de ondas curtas, muito legal. Tem características de antenas, circuitos. Tá aqui, ó, circuito de recepção em várias línguas, ó, alemão, inglês, francês e tem, se não me engano, espanhol aqui no fim. Tá aqui, espanhol. Spanish. Espanhol. Então, é um dos materiais mais fartos que eu recebi. Tem tábua de frequências, alguns adesivos que eu não tive nem coragem de utilizar. Hoje em dia diz que, devido às contenções de gastos, eles estão extinguindo o envio desse tipo de coisa. Se vocês puderem mandar um informe de recepção, e caso alguém tenha recebido recentemente, por favor, dá uma informada. Canadá Direto, da Rádio Canadá Internacional, eles chegaram ao ponto, sendo refletivo, talvez vocês não vão perceber, mas eles mandaram até essa fita de pescoço aqui para credencial deles, alguns lápis com o logo da Rádio Canadá Internacional e algumas ferramentas, se é que pode se dizer dessa forma, para auxiliar o rádio escuta. São os livrinhos de bolso ou as publicações pertinentes ao mundo do rádio. Esse daqui, Wave Handbook, me perdoem pelo inglês medíocre, mas está aqui, ó. Esse daqui eu recebi quando eu comprei meu Sony ICF SW7600GR. Outra publicação muito boa, vocês estão vendo aqui o ano de 2008. Não é a necessidade de se comprar muito, que a partir do momento que você está acompanhando
você se atualiza, você acha os caminhos para se atualizar. Esse rádio, ele traz várias características de circuitos, de rádios aqui, várias não, poucas na verdade, né? O forte desse livro, dessa publicação, são frequências de rádios, frequências em rádios. Tem tudo aqui. Se você quiser saber sobre a rádio, você vai achar tudo. Esse daqui é uma publicação que ele traz mais material a respeito de equipamentos, rádios, uma série de coisas aí envolvidas nesse mundo aí, tá? Bom, amigos, acabamos de ouvir um pouco do relato do amigo sobre a prática da rádio escuta, do dechismo, materiais que ele recebeu das emissoras, Rádio Canadá, Rádio Havana Cuba, também material na Rádio Aparecida, que já deixou de transmitir em onda curta desde o ano passado, e aí seguiu com realmente informações para que os amigos que são veteranos, mas também para os amigos que são ainda iniciantes no hobby, é que toda emissora, desde o período de ouro dos rádios de um modo geral, o dial era repleto de emissoras que disputavam o dial para que nós pudéssemos captar. E daí elas presenteavam com diversos materiais, bolas, camisetas, chaveiros, canetas, bandeirinhas, publicações, um monte realmente de materiais interessantes de publicação da emissora. Com o passar do tempo, depois que a Guerra Fria acabou, automaticamente, aos poucos, as emissoras foram sumindo do dial, foram deixando de transmitir, e aí também os materiais começaram a ficar escassos, e devido ao grande volume de valores gastos com a energia das emissoras, os países começaram a cortar também os seus respectivos recursos, tanto para manter a emissora, como também material promocional e publicitário das emissoras também foram cortados, ok? Poucas que ainda existem, ainda mandam material, são raríssimas, mas pelo menos algumas confirmam, como a Rádio Havana Cuba, com calendários, com os próprios cartões QSLs, com selos de filatelia, entre outras cositas mais, ok? Mas ainda existe algumas vaquinhas magras que ainda a gente consegue receber material promocional destas emissoras. Certo, amigos? Sem mais delongas, vamos agora a mais informações de X. Mas antes queria só mandar um abraço aqui para o amigo que está ligado conosco lá por Sorocaba, em São Paulo, nosso amigo Braulio Garcia, ok? Também aqui o nosso amigo Hugo Tim Alves, lá pela cidade de Arapoti, lá no Paraná. Muito boa noite, amigo Hugo, seja muito bem-vindo à nossa programação, ok? Bom, aqui o nosso Paulo Araújo, conosco ligadinho. Também o nosso amigo William, lá por Teresina, no Piauí. Seja muito bem-vindo, amigo William. Ao nosso amigo Bartolomeu, lá pela cidade de Hidrolândia, no Ceará. Muito bem-vindo. Bom, sem mais delongas, vamos trazer agora informação interessante. É que no próximo domingo, dia 25, haverá o 9º encontro de radioamadores IPX de Lagoa de Dentro, na Paraíba. A entrada é gratuita. O local será no Ginásio de Esportes O Andrezão, no horário das 7h30 às 13 horas. E haverá sorteio de vários brindes, como também quem desejar pode adquirir o kit por R$ 39,90 e terá também sorteio de um rádio VHF. A informação é do nosso amigo Leonardo Ferreira, que enviou também a programação. 7h30, abertura oficial dos portões e credenciamento. 8 horas, café da manhã. 9 horas, feira e mostra de equipamentos e palestras. Às 10 horas, entrega de certificados. Ao meio-dia, sorteio de um rádio VHF de 12 metros Voyage. Também às 12h30, música ao vivo com Alexandre Carvalho. E o encerramento oficial às 14 horas. Mais informações os amigos podem adquirir através dos seguintes telefones: 83, que é o código de área da Paraíba, o 993324616, como também o
8201-2190 e falar com o Leonardo Ferreira, ok? Estou informando aí o 9º encontro de rádio amadores e PX da cidade de Lagoa de Dentro, na Paraíba, neste dia 25 de setembro, próximo domingo, no ginásio de esportes O Andrezão, das 7h30 às 14 horas. Ok, amigos? Vamos agora informar contestes, concursos, fonte de aprendizado e estímulo para o rádio amador. Por muitas vezes ouvimos falar em concursos ou contestes, nacionais ou internacionais, e ficamos pensando o que uma competição teria a ver com radioamadorismo. Alguns pensam que radioamadores não deveriam competir entre si, que competição é semelhante a uma briga e que isto não deveria existir. Vamos mostrar porque o concurso ou os concursos são uma modalidade não só válida, mas sobretudo algo muito salutar e que contribui para o crescimento do radioamadorismo. Mas antes que tudo, vamos entender o que é o concurso. É uma série de campeonatos onde radioamadores competem entre si para realizar o maior número possível de contatos, pontos, com diferentes regiões geográficas do mundo, que pode ser um estado, um país, um continente ou o mundo inteiro. E para obter sucesso, para conseguir a maior pontuação, é preciso conhecer um pouco de vários aspectos da estação, das diferentes condições e horários da propagação nas várias faixas radioamadoras, da geografia e outros quesitos mais. Concurso é sinônimo de conteste, ou seja, é uma competição, embora muitos utilizem a palavra conteste para falar de ativações, onde determinada estação permanece numa frequência ou frequências fixas e responde a todos que a solicitam, normalmente oferecendo algum tipo de diploma ou certificado de participação para quem conseguir contato. Isto não é um conteste, é uma ativação. O importante é participar. No concurso ou conteste, como dissemos, os radioamadores competem entre si em busca de um prêmio, o qual normalmente é um troféu, medalha ou algo semelhante. A falta de entendimento sobre a natureza desta competição tem levado a um certo preconceito por parte de alguns e até algo maldoso por outros. Falam que o radioamador é uma fraternidade, uma comunidade de irmãos e por isso algo como uma competição destoaria ou até ameaçaria esta harmonia. Nada mais longe da verdade. Em primeiro lugar, nem toda competição é ruim. Maus competidores e maus radioamadores existem em qualquer lugar, mas nem por isso podemos dizer que toda competição é ruim ou que o radioamadorismo é ruim só porque existem maus exemplos. Em segundo lugar, as competições entre radioamadores, ao contrário de outros tipos de certames, sempre terminam com muita conversa boa entre os próprios competidores. As brigas, num bom sentido, que acontecem durante o concurso quase sempre terminam numa roda de amigos ao redor de uma mesa regada a muitas risadas, cerveja, suco, água e compartilhamento de causos que aconteceram no certame. Muito longe de acabar com amizades. Quase sempre os melhores amigos são aqueles que disputam os primeiros lugares nos concursos. Em terceiro lugar, participar de conteste acaba por ser um tremendo estímulo ao aprendizado, além do que o primeiro rival que precisamos superar somos nós mesmos. Sair da zona de conforto, procurar melhorar a estação, aprender e manejar melhor o seu próprio equipamento, procurar conhecer melhor a propagação nas diferentes faixas que pretende operar, aprender a utilizar as ferramentas de previsão como o VoaCap, entre outros, melhorar a sua capacidade de recepção, o ouvido, aprender a tirar o máximo de seu sistema irradiante, utilizar a informática ao seu favor, procurar mitigar as fontes de ruído em sua estação,
melhorar suas antenas, aprender a lidar com adversidades. A lei de Murphy quase sempre ataca durante um concurso, dentre muitos outros itens que são desenvolvidos quando temos um estímulo a mais. Tentar alcançar a vitória naquele concurso ou mesmo melhorar sua própria posição nele. Em quarto lugar, que por sinal é consequência do anterior. Para participar de contestes não é necessário ter rádios caros, antenas gigantes e perfeitas e demais itens acessíveis somente aos abastados financeiramente. Durante o concurso, o elemento humano, o operador, é sempre a peça mais importante. Conseguir extrair o máximo de si mesmo e de sua estação é um fator determinante. Assim, aquele que se prepara bem, que fez a lição de casa, mantém sua estação bem cuidada, desde o seu rádio até a ponta da sua antena, sempre estará em vantagem, ainda que sua estação seja modesta. Equipamentos são acessórios, não são o item principal numa estação. Muitas vezes, simples estações operadas por radioamadores diligentes e bem preparados conseguem facilmente bater as assim chamadas Big Guns ou as grandes estações. Em quinto lugar, durante concursos, ou especialmente, em verdade, aqueles mais famosos normalmente aparecem as cobiçadas figurinhas, estações em entidades difíceis de encontrar, normalmente em ilhas ou outros lugares remotos. Assim, aqueles que participam de concursos, ainda que não almejem os primeiros lugares, normalmente terminam ao final com vários QSLs para aumentar sua coleção de países. É muito comum termos várias centenas de entidades DXCC operando durante certos concursos famosos. Assim, reforçando a máxima de que dá título à estação ou à seção, o importante é participar, porque muitas vezes ganhamos mais apenas participando do que vencendo concursos. Existem alguns principais concursos que os amigos podem acompanhar e conferir lá no site da Labre, que ela mantém uma lista dos concursos contestes nacionais e internacionais. Basta acessar www.labre.org.br/contestes-nacionais e também www.labre.org.br/contestes-internacionais. E quem não gosta? Gosto não se discute, já diz a famosa frase, e no radioamadorismo ela não seria mais apropriada. Existem inúmeros tipos de atividades que o radioamador pode desenvolver dentro do hobby. Os concursos, ou, mais apropriadamente, o radioamadorismo de competição, é apenas uma delas. Quem não gosta, terá certamente outras modalidades para praticar e se divertir. O objetivo deste certame e destas informações não é tentar converter quem não gosta desta modalidade, mas apenas esclarecer pontos dela que, infelizmente, alguns distorcem de forma preconceituosa. O importante é não criticar modos ou atividades das quais não gostamos, pois não nos compete ser juízes do gosto dos outros. E eu ainda reforço esse comentário dizendo que quem é radioamador é DXista e é radioescuta. Aí muitos questionam em alguns encontros, quando realizamos encontro de DXistas e radioescutas, não, eu não sou radioescuta, não sou DXismo, ou não sou DXista. Você que é radioamador, você tanto escuta, é radioescuta, como também você caça as frequências. É um DXista, que além de testar antenas, também busca outras frequências. Esse aí é justamente a ação dos DXistas. E o radioescuta é você ficar apenas ouvindo, sem participar. Não deixa de ser. Então o radioamador, ele é DXista e também é radioescuta.
Os encontros que tiver de radioamadorismo, todos devem participar. Encontros que tiverem de deixista ou de rádio escuta, também todos estão aptos a participar, que todos são amantes das ondas do rádio de um modo geral. Ok, amigos? Mas vamos agora às informações das escutas do nosso amigo José Ronaldo Xavier, realizadas ontem, dia 22 de setembro. Ele utilizou os equipamentos Texan S2000, como também a antena Sony AN71 compacta. Ele ouviu com transmissão direto da Ilha de Ascensão, em 11.810 kHz, das 20h05 às 20h15 UTC, a BBC de Londres, em idioma inglês, com o SINPO 55555, ou seja, a recepção estava espetacular, 5 vezes 5. Com transmissão direta da Argélia, ele ouvia em 17.600 kHz, das 19h12 UTC às 19h22 UTC. Ele ouviu a rádio algerienne em idioma árabe, com SINPO 45533, modulação razoável com bom sinal. Do Brasil, ele ouviu em 11.815 kHz, das 19h54 às 20h05, a Rádio Brasil Central, em idioma português, do estado de Goiânia, Goiás, aliás, da cidade de Goiânia, de Goiás, com SINPO um pouco não muito receptivo, certo? 25311, foi desvanecendo e sumiu o sinal. E ele também ouviu com transmissão direta do Brasil em 15.190 kHz, das 19h44 às 19h54 UTC, a Rádio Inconfidência de Minas Gerais, mais precisamente de Contagem, Minas Gerais, em idioma português. O SINPO estava dando a mesma coisa, 25311. Apareceu, mas foi desvanecendo e sumiu. Com transmissão direto da China, ele ouviu em 11.660 kHz, das 22h17 às 22h27 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma francês, com SINPO 45533. Cuba, com transmissão direto de Cuba, ele ouviu em 15.140 kHz, a Rádio Havana Cuba, em idioma inglês, com SINPO 35533. Lembrando aos amigos que a Rádio Havana Cuba não só transmite em inglês, mas também transmite no seu idioma habitual, o espanhol, como também em Esperanto, ok? Então, bem interessante aí a Rádio Cubana Havana Cuba. Com transmissão direta da França, ele ouviu em 15.130 kHz, das 19h23 às 19h33 UTC, a NHK World Japan, em idioma japonês, com SINPO 45544. Direto de Guam, ele ouviu em 12.040 kHz, das 22h03 às 22h15, a Rádio Adventista Mundial, ou a World Radio AWR, Adventista Rádio Mundial, ok? Direto de Guam, em idioma Agat. Ele ouviu com SINPO 25322, sinal bem dificultoso. Com transmissão direta do Japão, ele ouviu 11.910 kHz, das 21h18 às 21h28, a NHK World Japan, em idioma japonês, com SINPO 35433. Direto de Mali, ele ouviu em 11.975 kHz, a Rádio Internacional da China, em idioma francês, com SINPO 35433. Nova Zelândia, ele ouviu em 9.700 kHz, das 18h58 às 19h11 UTC, a Rádio Nova Zelândia Pacific. Inclusive comentamos sobre as frequências dela semana passada em nosso programa. Ele ouviu a Rádio Nova Zelândia em inglês, com SINPO 45544. Muito boa recepção. Com transmissão direto da Espanha, ele ouviu em 11.940 kHz, das 21h39 às 21h51 UTC, a Rádio Exterior da Espanha, em idioma espanhol, com SINPO 45544.
excelente. Ele ouviu com transmissão direta dos Estados Unidos em 11.860 kHz, das 21h07 às 21h17 UTC, a rádio e televisão Martí, em idioma espanhol, com 5454333. Também em 11.930 kHz, direto dos Estados Unidos, das 21h28 às 21h38 UTC, a rádio e televisão Martí, também em idioma espanhol, com 5455544. As escutas foram realizadas na cidade de Cabedelo, na Paraíba, pelo nosso amigo José Ronaldo Xavier. Bom, amigos, chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje. Tenham todos uma excelente noite, um abençoado fim de semana e até o nosso próximo programa. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Destes Clubes Sem Fronteiras. Boa noite, amigos. Fui! Essa é a sua rádio. Ligada em você. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A programação o que você merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. A programação o que você merece. Simplesmente diferente.